Então, boa noite a todos. Vamos Boa para a noite. nossa segunda aula, né? Eu vou passar para vocês aos poucos, como eu falei, né? Vou passando os conteúdos, então vai ser um pouco de teórico e a maioria prático. Essa semana eu vou passar mais um pouco de material teórico, tá? E mais um pouquinho de material prático para a próxima terça, certo? Se hoje não der tempo da gente trabalhar todo o conteúdo de dificuldade de aprendizagem, leitura, escrita e dislexia, a gente emenda no outro aí, até mesmo porque a gente tem aí um tempinho de curso para frente, né? E vai dar tempo da gente colocar a par todo o conteúdo. Eu só queria lembrar o seguinte, as aulas de neurociências, né, para a turma nova, ainda vão acontecer, tá? Para a turma antiga, como eu uni só a parte prática todos juntos, já tem conhecimento, mas se quiser participar novamente, sem problema algum, tá? Se quiser fazer revisão. Bom, eu quero deixar claro, como eu falei na aula passada, sobre a questão da dificuldade de aprendizagem para o transtorno de aprendizagem. Então, não sei se vocês lembram, né? Mas eu frisei bastante que o transtorno de aprendizagem ele está intrínseco, né, ao transtorno neurobiológico. Então, é um transtorno que a criança nasce e não tem cura. São fatores internos. Dificuldades de aprendizagem são fatores externos ao cérebro, ou seja, fatores comportamentais, emocionais, sociais, tá? Que inferem na dificuldade de aprendizagem. Só estou fazendo uma breve revisão, tá? Alguns autores, eles fazem uma homogeneidade entre dificuldade e transtornos. Então, eles mesclam a nomenclatura, falando que dificuldades e transtornos são as mesmas coisas. Porém, eu quero fazer uma ressalva para vocês. Quando a criança tem um transtorno de aprendizagem, necessariamente a criança vai ter uma dificuldade de aprendizagem, na aprendizagem. Mas nem toda criança que tenha dificuldade de aprendizagem vai ter o transtorno. Entenderam? Quer que eu repita? Repete, por favor. Toda criança que tem transtorno de aprendizagem, toda criança que tem transtorno de aprendizagem, ela vai ter a dificuldade de aprendizagem, tá? Mas nem toda criança que tem dificuldade na aprendizagem, ela vai ter o transtorno. Porque dificuldades são fatores externos ao cérebro e transtornos são fatores internos, ou seja, transtornos neurobiológicos em que a criança nasce com esse transtorno e não cura. Vamos botar um exemplo. Autismo é um transtorno comportamental, mas é um transtorno que pode inferir na aprendizagem. Dislexia é um transtorno de leitura e escrita. A criança tem uma dificuldade. Mas se a criança tem uma dificuldade apenas na leitura e na escrita e não tem um transtorno? Acontece, como a criança que tem dificuldade de decodificar, de juntar os grafemas, os fonemas. Gisele, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou poder discernir o que é uma dificuldade, o que é um transtorno? Lembre sempre o seguinte, Jacira, tá me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo. A dificuldade, ela é de fatores externos ao cérebro. E o transtorno é de fator interno ao cérebro. Sendo que o transtorno está registrado na CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Lembra aquele código que eu falei com vocês? Que toda doença do mundo inteiro está catalogado ali, que se uma pessoa que tiver um transtorno aqui no Brasil levar a receita lá para os Estados Unidos, o médico vai entender que transtorno é esse? Através dos números, dos nomes. Por exemplo, retardo mental F70, autismo F84,
Dislexia R48. Ah, Gisele, mas como é que eu sei isso? Não precisa saber a CID de cabo a rabo, senão você vai ficar maluca, né? O que você precisa saber é ter o aplicativo do CIDzinho baixado, e aí você, quando receber uma criança com transtorno, um diagnóstico já fechado, vai estar lá, o médico vai botar F84, R48, F70, enfim. Aí você já vai saber o que que é. Entendeu? Sim, deu para entender, sim. Tá? Se tiver dúvida, você pode falar. Tem dúvida que eu repito, tá? Não, tá ótimo, Gisele. Obrigada. Gente, só deixa eu ir molhando a garganta. Então, assim, quando a gente fala em transtornos de aprendizagem, quando a gente fala desses transtornos, eu estou falando especificamente, né, de transtornos de linguagem, da leitura e escrita, tá? Ah, Gisele, o que abrange esse transtorno? A gente abrange aí a matemática, a escrita, a linguagem oral, né? Ah, vamos supor, a criança tem que escrever banana, ela vai escrever bana. E aí a criança foi alfabetizada, a professora tentou várias vezes mostrar que a palavra é banana, e ela escreveu sempre bana, e você pergunta para ela, o que está escrito aqui? Ela vai falar banana. E aí ela passa da alfabetização, ela passa para o segundo ano, ela continua escrevendo bana, terceiro ano, bana, quarto ano, bana. Isso é normal? É natural? Não. O processo de alfabetização, ele se dá 8, 9, no máximo, estourando o limite até 10 anos. Ai, Gisele, 10 anos para a criança se alfabetizar? Não. 10 anos é o processo de maturação neuronal para a criança aprender e concluir o processo de alfabetização. Tá? Porque dentro da neurociências, a gente tem a habilidade cognitiva, as habilidades motoras, né, que o cérebro vai dividir, as maturações. Não adianta a gente achar que o cérebro ele vai aprender apenas, né, no estímulo e na resposta, mas ele tem que ter aquela maturação, ele tem que atingir aquela idade para compreender cada habilidade específica à idade dele. Vamos dar um exemplo prático. Eu posso ensinar a criança a fazer uma redação bem completa, né? Com introdução, desenvolvimento, conclusão, na alfabetização. Eu posso exigir isso de uma criança na alfabetização? Não. Por quê? Sabe por quê? Podem falar, gente, não fica com vergonha não, hein? É para botar para fora, é para saber o conhecimento de vocês. Oi? Ela não tem ainda o conhecimento, né? Ela está começando as palavras, começando aprender as frases, né? Para ter essa noção de início, meio, fim, é só ao longo, né, do tempo. Meus alunos, por exemplo, de quarto, quinto ano, ainda têm dificuldade. Justamente. Por que, Rosana, acontece isso? Por conta dessa maturação neuronal. Esse cérebro, ele ainda não está apropriado para receber a informação, porque a idade da criança não atingiu aquela maturação. É como falar assim, poxa, eu estou adulta, eu atingi a maturidade. Todo mundo fala em maturidade como algo social, né? Mas a maturidade, ela é cognitiva. A maturidade ela é social, a maturidade é emocional. Às vezes a criança tem uma maturidade cognitiva, mas não tem uma maturidade emocional. Por exemplo, dentro de sala, ela sabe escrever, ela sabe ler, ela sabe desenvolver,
mas na hora dela jogar, ela não aceita perder. E aí ela faz um escândalo, ela chora, ela bate no colega, ela tem todas as manifestações possíveis e cabíveis para dentro de uma criança que não tem maturação emocional. E aí você percebe que ela precisa atingir esse grau de maturação. Como que é trabalhado isso na psicopedagogia? Como que a gente faz para atingir? Não existe uma fórmula mágica nem um medicamento, né? Mas a gente vai dando ela processos de construção de habilidade. E aí fazer com que ela não goste de perder? Então eu vou fazer jogo que ela perca sempre. Mas isso é maldade. Mas isso é trabalhar com a maturidade emocional. Verdade. Tá? Dentro da psicologia, isso se chama terapia cognitivo-comportamental. Tá? É trabalhar com erro através do erro. Eu tenho medo de elevador, a professora de psicanálise mesmo de vocês já falaram, né? Eu falava isso até anteriormente também. O cara que não sabe dirigir, não sabe, o cara que tem medo de dirigir, não tem aquele pessoal que treina habilitados, né? Já viu? É a mesma coisa. Então, é você trabalhar em cima da dificuldade da pessoa, sobre aquele ponto ali. E aí você começa a trabalhar com a criança. Tá? Gisele, quando você trabalha esses processos, essa construção né, com a criança, terapia cognitivo? Comportamental. Ah, tá. Obrigada. Tá? Eles chamam de TCC. A abordagem na psicologia é TCC. Não fala em TCC, não, pelo amor de Deus. Não fala, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou corrigindo o TCC da turma anterior de vocês. É para entregar agora, é para entregar 30 de julho. Aí tem, por isso que eu estou me atrasando, né? Que o pessoal desesperado, tudo para a última hora, estão tudo entregando agora. Aí me deixam maluca. Aí fico assim, já corrigiu. Eu falei assim, gente, não. Santo Milagreiro aqui não. Eu não sou Santa Milagreira, né? Não tem como corrigir de um dia para o outro. Mas enfim. Então vamos lá, gente. Força na peruca, inspira e não pira. Vamos iniciar. Tá? Bom, as dificuldades de aprendizagem na leitura escrita, nós temos aí fatores externos, né? Que eu falei com vocês, e transtornos de aprendizagem, que é o problema da própria criança, né? Ou seja, essa criança, essa criança, ela tem fatores que inferem para que ela não tenha uma aprendizagem significativa. A gente vai ver posteriormente quais são os fatores, tá? O que descreve os parâmetros dos transtornos de aprendizagem são o CID-10, que é o Código Internacional de Doença, tá? E o DSM-5. O que é esse DSM-5? Esse DSM, ele é um livrão grandão, tá? Que ali estão catalogados os protocolos de transtornos mentais. Tá? Então, ali são feitas avaliações de transtornos de linguagem, escrita, transtornos mentais. São protocolos a serem utilizados, muitas das vezes, a maioria, e preferencialmente por psicólogos. Mas alguns outros profissionais também podem utilizar, como psicopedagogos, neuropsicopedagogos, com critérios, tá? E com conhecimento, com destreza. Geralmente, os psiquiatras adotam o DSM-5 como protocolo de investigação. Tá? Bom, o que a gente pode definir no conceito de aprendizagem? É uma resposta modificada, estável, durável, interiorizada e consolidada no cérebro do indivíduo. Caramba, mas como é que acontece isso? Vamos lá. Eu recebo a informação, tá? Eu recebi a informação pelo meu canal de aprendizagem, que é a minha audição e minha visão, correto? Quando eu recebo essa informação, eu começo a processar essa informação no meu cérebro. E aí ela começa a ser modificada, ou seja, é como você arrumar uma estante de livros, né? Ó, vou dar um exemplo. Você começa, vou por aqui atrás, por assuntos,
né? Então você começa a organizar. Ou tem a organização do menor para o maior, ou você organiza por assuntos. Isso se chama categorização. Então o cérebro ele vai receber essa informação, vai categorizar essa informação e vai processar. Só que, por que é estável? Né? Ela fica ali, deve ficar no cérebro. Ela é durável porque ela é memorizada, ela fica armazenada no cérebro. Ela é interiorizada porque ela é assimilada para depois ser reproduzida. E aí eu recebo a informação, eu falo assim, vou ditar, a menina saiu com laço no cabelo. Aí você vai o quê? Receber a informação, vai categorizar, vai processar, memorizar, mesmo que seja por curto prazo, e vai reproduzir. Tá? E aí você vai escrever o que a professora ditou. Correto? Isso pode ser num tempo curto, isso pode ser num tempo longo, que chamamos de memória. Tá? Bom, quais são aí os fatores inerentes às dificuldades e distúrbios de aprendizagem? Né? A gente tem os fatores neurobiológicos, que são internos, estão no cérebro. Nós temos os fatores psicoemocionais, que são externos, são sociais, né? E os fatores culturais. O que eu estou falando de cultura? Eu estou falando de sociedade, eu estou falando de localidade, estou falando de espaço geográfico. Por que você está falando isso, Gisele? Porque uma criança, por exemplo, que tem dificuldade de acessar a escola, dificuldade de se alimentar, tem dificuldade de chegar no horário que é estabelecido a escola, ou seja, dificuldade de locomoção. A gente aqui vê algo, apesar da escola pública, a gente fala muito mal da escola pública, né? Mas a gente ainda vê uma certa facilidade em relação às escolas do interior mesmo do Brasil, né? Tem locais aí que a criança tem que atravessar barco, tem que andar 2, 3 quilômetros, correto? Então, como essa criança, que estado que essa criança já chega na escola, né? Como que essa criança aprende? Aí a criança começa a apresentar uma dificuldade. Eu posso avaliar essa dificuldade como um transtorno? Ou eu posso tentar identificar que essa dificuldade é inerente a uma causa. Causa essa um fator cultural, um fator geográfico, tá? Foi até aí? Pessoal, tiverem com dificuldade, tá? Só falar. Isabela, como você está iniciando hoje, pode perguntar, tá? Eu ia te perguntar sobre se você poderia falar novamente, por favor, sobre os fatores psicoemocionais, por gentileza. Sim. Bom, vamos lá. Os fatores psicoemocionais, geralmente, a criança tem uma dinâmica familiar. Quando eu falo em família, eu não estou falando só de pai, mãe, irmão, não, tá? Eu estou falando do ambiente que essa criança está inserida. Uma casa, um abrigo, enfim. Dependendo desse ambiente, o que acontece nesse ambiente infere no emocional dessa criança. Vamos supor um ambiente hostil, um ambiente onde tenha casos de violência sexual, casos de drogas, casos de, digamos assim, vamos dar outro exemplo, alienação, um caso de pressão psicológica dos responsáveis ou dos tutores, né? Então, esses fatores emocionais, Isabela, eles inferem diretamente na resposta de aprendizagem dessa criança. Por quê? Se a gente não está bem, estou falando de adulto agora, tá? Se a gente não está bem, a gente chega no ambiente para aprender ou para conversar, o que acontece com a gente? A gente não entra em contato com o assunto. Ou se entra em contato, não presta atenção. Se a gente não presta atenção, não assimila, não aprende.
tá? Então, esses fatores emocionais, eles inferem diretamente nessa aprendizagem, porque essa criança, ela não consegue se estruturar emocionalmente para aprender. Então, o que deveria fazer com essa criança? Terapia. Terapia para ajustar todos esses processos na cabeça dessa criança para que ela possa ter uma aprendizagem significativa, tá? Violência sexual, principalmente, né? Ocorrem muitos, eu já tive muitos exemplos de crianças que sofrem abuso sexual e que não conseguem aprender, ou outras que conseguem aprender parte, mas tem uma disciplina específica que ela não aprende. E aí, quando você busca lá pela anamnese, né? Claro que você não vai perguntar à criança, ou quando se pergunta, ela não vai responder, que não é o certo de perguntar diretamente. Mas quando você começa a avaliar essa criança, você já começa a perceber indícios. E aí, esses indícios, né, você pode analisar tanto pela área da neurociência quanto pela área da psicanálise. Que essa criança começa a projetar na aprendizagem, o não desejo de aprendizagem, algumas características. Tá? Exemplo, tive um caso de uma criança que sofreu de abuso sexual com o tio. E essa criança, ela chegou para mim já diagnosticada com TDAH. E TDAH é um transtorno neurobiológico que não tem cura, né? E aí essa criança, quando ela estava bem emocionalmente, ela conseguia avançar um pouquinho no conteúdo. Quando ela não estava, ela travava. E aí eu pensei assim, até onde vai esse TDAH dela? E comecei a fazer testes e pedi à mãe. Graças a Deus, a mãe muito solícita, levou a criança para fazer todas as avaliações neurológicas de novo com outro profissional, com outros profissionais, né? E eu falei, não, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado. Foi em um determinado momento em que a mãe falou que aconteceu um caso específico de o tio, por parte de pai, violentar essa criança, mas ficou algo tudo muito solto, porque não se tinha comprovação, e tá. Eu tratei essa criança por quase 2 anos. Foi até difícil eu parar o tratamento, porque o tratamento muito longo também eu não acho legal. Mas aí, essa criança não relatava tal fator, né? Ela não explicitava, ela não falava nada. Simplesmente, os desenhos dela dentro de sala, no caderno, tinham muitas bolinhas. Bolinhas em algumas disciplinas. E ela fazia bolinha. Teve um determinado momento, porque aqui eu não tenho quadro para mostrar para vocês, mas teve um determinado momento onde a professora pediu que levasse o caderno, trouxesse o caderno até a mãe trouxe, mostrou e eu tirei uma cópia e comecei a analisar aquele caderno. É uma coisa que você fala assim, gente, coisa de louco, como é que Gisele achou isso? Né? Mas na psicanálise a gente vai buscando também ferramentas bem essenciais. A bolinha da criança, passava de uma bolinha, parecia que estava escrito assim, L. Quando você olha o L, às vezes o L, a letra L, era tão lá em cima, que fazia uma volta assim. E os 2 L's, bem bojudinho assim, encostado. Eu falei, se essa criança não está desenhando, não está escrevendo L ou desenhando bolinha, não. Essa criança está fazendo outra coisa. E aí, em um determinado momento, eu fiz uma atividade com ela, que vocês vão também verificar isso, chamado Família Lúdica. Você conhece, Isabela, a Família Lúdica? Não. A Família Lúdica é um conjunto de bonecos, né? Tem pai, mãe, é uma figura masculina, uma feminina grande, uma masculina e uma feminina pequena. Então, a gente tem a família lúdica branca, tem a família lúdica preta, tem a família lúdica marrom, várias famílias lúdicas. E aí eu deixo, né, à vontade e peço a criança para pegar uma família lúdica, ela vai pegar. E ali ela começa a brincar. Quando ela brincou com a família lúdica, e eu pedi também que ela desenhasse, no desenho ela já começou a explicitar alguma coisa que eu já estava vendo na família lúdica, né? E aí o que acontecia? O boneco
né, a figura masculina com o boneco pequeno da figura masculina, sempre brincando juntos. Como esse menino, o pai dele, é vivo, presente, mas separado da mãe, não tinha muito contato com ele, assim, presente nas coisas, mas não presente no dia a dia, tá? Ele morava com a mãe. Eu comecei a perceber determinadas situações. E esse tio morava, era um rapaz adotivo, que morava com a família do pai. E essa avó dele, como super protegia essa criança, né, eu chamei essa avó para conversar. Foi aí que a avó relatou o fato. Então, assim, eu falei, gente, essa criança não tem transtorno de aprendizagem. Essa criança precisa de um acompanhamento terapêutico para desvincular a questão do abuso, várias questões inerentes à aprendizagem. Então, o que tinha que fazer? Desvincular uma imagem de agressividade para outra de agressividade. Por quê? Ele não gostava de ser cobrado, ele não gostava de ser exigido, ele não gostava que chegasse para ele e falasse, você tem que fazer, obrigado a fazer alguma coisa. O que delimitava essa obrigação? Ao ato sexual. Entendeu? A ligação? Então, é uma coisa que você pensa assim, é muito louca. Bem-vindo à psicopedagogia. Né? É basicamente isso, é muito louco. Porque você tem que pegar fragmentos e começar a unir. Entendi, Gisele. Tudo é um transtorno, como é muito diagnosticado por aí. Nem tudo é um transtorno. Então, esses fatores psicoemocionais são inerentes a esses fatores, tá? Uhum. Os fatores culturais, por exemplo, uma criança que tem dificuldade extrema de alimentação, criança que passa fome mesmo, tá? Que mora em comunidades carentes, que passa fome, que vai na escola em busca de comida. E aí na escola acontece que muitas das vezes, ou às vezes tem a comida, ou às vezes é pouquinho. E aí essa criança apresenta várias dificuldades de aprendizagem. Aí todo mundo fala assim, os professores falam assim, o garoto tem problema para aprender. Claro que o garoto vai ter problema para aprender. Porque o garoto tem fome. Quem que tem fome aprende. Quem com a barriga roncando consegue prestar atenção em alguma coisa? Né? Quem com a barriga roncando vai conseguir assimilar e armazenar? Até mesmo porque a ausência de ácido fólico causa falta de déficit de atenção. Né? O ácido fólico é o chamado ferro, né? Que a mulher sempre toma aí. Nós mulheres sempre precisamos fazer a reposição de ferro no organismo por conta da menstruação, né? Quem menstrua ainda. Então, assim, de fato, é muito complexo se falar entre transtornos e dificuldades de aprendizagem. Que as dificuldades de aprendizagem, elas são tão mais inerentes, muitas das vezes, que os transtornos por conta desses fatores externos. Tá? Gente, até aí foi? Pessoal, sim. Benetinho, Carla, Liliane, Verônica, Catiana. Aqui foi. Tá faltando a Dargra, tá faltando a Sirlene. Dargra tá aí? Tá faltando a Dargra, a Sirlene, enfim. Então tá, vamos lá. Os fatores intrínsecos. Temos os fatores sociais, alimentação e cultura, falta de estímulo, ensino de má qualidade, falta de intervenção e apoio educacional, dinâmica familiar, que são problemas afetivos, dificuldade de se socializar, falta de motivação e evasão escolar. Então, esses são os fatores externos, né, que contribuem para que o sujeito não aprenda, tá? Os transtornos de aprendizagem compreendem uma inabilidade específica, como leitura, escrita ou matemática, em indivíduos que apresentam resultados significativamente abaixo do esperado para o seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual, ou seja, 3, 4, 5. Então, quando é avaliado realmente um transtorno de linguagem, de aprendizagem da linguagem escrita, né, essa criança possui inabilidade realmente naqueles fatores inerentes ali, busca naquilo ali. Mas como que eu avalio isso? Bom, vamos lá.
Se a criança me apresenta dificuldade na leitura e na escrita, eu avalio através do PAC, tá? PAC, avaliações pedagógicas, equipe multidisciplinar, correto? Se eu tenho uma dificuldade, se eu vejo que a criança ela ouve de uma forma e fala de outra, ou seja, onde está a dificuldade dessa criança? A inabilidade dela? Auditiva, correto? E aí, quando eu tenho essa inabilidade auditiva, a criança ouve um assunto, não decodifica da forma que tem que decodificar e ela vai reproduzir de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu falar prato, ela fala plato. E eu falo assim, ó, prato. Ela fala plato, porque ela está ouvindo plato. Tá? Então, a inabilidade dela está na audição. O que eu vou fazer se a inabilidade está na audição? Audiometria e PAC. Tá? É o psicopedagogo que faz? O psicopedagogo vai encaminhar, o neuropsicopedagogo vai encaminhar essa criança para avaliação. Tá? Principalmente para o neuropediatra, né? De início de causa. Bom, gente, até aí tudo bem? Tranquilo. Tá? Estou colocando aqui. Bom, e aí no desenvolvimento do cérebro, a gente tem várias formas de aprendizagem, né? E aí eu tenho que entender como esse cérebro aprende. Primeiro, ele aprende pela atenção e aprende pela experiência. Por quê? Nós somos seres sinestésicos. A gente, quando entra em contato com algum objeto, quando a gente entra em contato com a aprendizagem, a gente precisa experimentar essa aprendizagem. Vou dar um exemplo. A criança, quando está em processo de desenvolvimento, quando bebê, o que ela faz? Todos os objetos ela leva até a boca. Por quê? Porque ela está na fase oral. E a fase oral é uma fase de experimentação. Ela precisa sentir, ela precisa saber, ela precisa conhecer aquele objeto. Deixa eu só ver aqui, aberto, tá? Ela precisa conhecer aquele objeto, saber. O primeiro canal de aprendizagem dela é a boca. Então, quando eu brinco, eu falo, mas é sério, a criança descobre o mundo pela boca. É a fase oral, tá? Então, ela vai experimentar. E quando a gente cresce, não é muito diferente. A gente não está na fase oral, mas a gente precisa experimentar. Apesar de nós construirmos a aprendizagem simbolicamente, a gente precisa construir a aprendizagem concretamente. A gente precisa experimentar, entender, né? Vamos lá, dar um exemplo. Muitos aí eu estou falando, as pessoas estão anotando. Por que estão anotando? Porque são sinestésicos. Aprendem experimentando. Tá? Outras estão prestando atenção, estão desenhando, fazendo os mapas, né? Chamados de mapas mentais. O que são esses mapas mentais? É o concreto, é a experiência, é o experimento. Tá? E assim sucessivamente. Bom, agora a gente vai entrar aí na fase da avaliação dessa leitura e escrita, tá? O que a gente precisa saber para a gente, ao menos, né, duvidar, levantar hipótese acerca de uma criança que tenha dificuldades na aprendizagem, na leitura e na escrita. Gente, eu não estou falando de outros transtornos, não, tá? Hoje eu só estou focando na leitura e na escrita. Porque é muito complexo, é muito assunto para falar tudo ao mesmo tempo. Senão vai ser igual às outras pós, só teoria, não quero isso. Tá? Bom, primeiramente, alguns tópicos aí básicos para se avaliar essa aprendizagem da criança. Primeiro, tem atraso na leitura de 2 ou mais anos em relação às crianças da mesma idade? Como que eu observo isso? Vamos supor, eu tenho uma criança no 2º ano.
Essa criança já está com 7, dependendo da criança, 8 anos. Todas as crianças, ou a maioria das crianças da turma, nessa idade, já compreendem, né? Já escrevem textos, já leem, já sabem interpretar. E essa criança que você está na dúvida não sabe. Então, isso é um tópico. Tem atraso na leitura de 2 ou mais anos em relação às crianças da mesma idade? Se sim, beleza, bota lá. Pode botar sem dó nem piedade, tá? Porque isso não é um fato de vocês rotularem a criança. É um fator de vocês avaliarem o que vocês possam ajudar essa criança, tá? Espelha-letras. Olha só, vamos prestar atenção nesse espelha-letras. Por quê? A criança, ela tem a fase de maturação neuronal, tá? Essa fase de maturação neuronal, ela vai até os 10 anos, basicamente, tá? Para o processo de alfabetização. Deixa só um instantinho aqui, porque acho que tem gente perdida aqui. Só um instantinho, tá, gente? Que eu vou tentar passar de novo. Coitados, as alunas estão tentando entrar e não estão conseguindo. Por isso que eu estou vendo, tem... Então, pessoal, quando a gente fala nessa fase de maturação neuronal, eu estou falando aí da fase até os 10 anos, tá? No processo de alfabetização. Então, quando a criança está se alfabetizando, é comum ela espelhar letras, tá? Não pode ser todo o tempo. Ah, tá espelhando, passou para o segundo ano, tá espelhando, passou para o terceiro ano, tá espelhando. Não, né? A gente tem uma idade e um tempo para analisar isso. Então, assim, tomem cuidado com as análises que vocês vão fazer. Tudo tem que ser muito sucinto, muito devagar, analisar várias vezes. Não é uma única vez que vocês vão tirar a resposta daquilo que vocês queiram, tá? Bom, outra, comete erros frequentes na leitura, omissões, substituições, inversões de fonemas, vogais e consoantes sonoras. Como que é isso? Vamos supor, eu tenho aí avião. A criança bota a, vi e o O. Mas ela entende como ão. Tá? E eu peço ela para ler. Ela vai ler avião. Ela vai escrever avio. Tá? Quando isso ocorre frequentemente, todas as vezes que vocês vão ditar, todas as vezes que essa criança vai reproduzir essa escrita, acontece dessa forma, então anota lá, tá? Esses são os primeiros critérios para serem analisados numa dificuldade de aprendizagem da leitura e escrita, correto? Até aí tudo bem? Jéssica, tudo ok? Verônica, tudo ok? Ok. Tá, beleza. Bom, compreende as regras? Vamos lá, inversões de fonemas. Como eu falei, né? O avião, ela troca o ão pelo ó, tá? Vogais e consoantes sonoras. E aí, por exemplo, o prato do Cebolinha que vira plato, ela está trocando o R pelo L, tá? A troca do grafema pelo fonema, certo? Então, se ela está fazendo trocas, é um ponto a salientar para avaliação, tá? Bom, compreende as regras? Como assim compreende as regras? Eu preciso entender se num jogo essa criança vai entender as regras do jogo. Se eu chego para ela e explico, olha, isso não pode ser feito, isso, estabeleço algumas regras, alguns critérios. E aí eu falo com ela, ela fica assim, você está me entendendo? Não, ela não está te entendendo.
né? Se todas as vezes que você der uma atividade, orientar essa criança acerca de algum assunto e essa criança não conseguir entrar em contato com esse assunto, não conseguir compreender esse assunto, é um ponto a ser avaliado, tá? Bom, possui desejo em aprender? Gente, isso é muito importante, porque às vezes as dificuldades de aprendizagem, na maioria das vezes, elas estão inseridas no desejo de aprendizagem. O que é esse desejo de aprendizagem? É tornar essa aprendizagem algo dinâmico, algo facilitador, algo criativo, que crie para essa criança desejo. Tá? A gente sabe que nos dias de hoje a gente briga contra esse mundo aqui, virtual, né? Enquanto a gente está na época da escrita, da leitura, ensinando o beabá através do quadro, da cópia do quadro para o papel, a criança está no telefone digitando, correto? Então, a gente briga, querendo ou não, nos dias atuais, com uma modernidade, né, que a gente já tem estudos sobre isso, sobre as novas tecnologias, novas metodologias aí na educação, que está perpassando a questão da sala de aula. E isso, as crianças estão, não digo que perdendo, mas deixando um pouco de lado o ensino por conta dessa novidade virtual. Vocês concordam? Eu até queria fazer uma colocação, Gisele, até uma pergunta em relação a isso, porque quando você fala em desenvolvimento, né, neurobiológico, até os 10 anos, não é a minha faixa de atuação, né, como outras amigas também, estou lá no 4º e 5º ano, então a gente está fechando uma etapa, Fundamental 1, mas quando eu trabalhava, por exemplo, numa sala de apoio, a escola que eu trabalhei da rede privada, e aí a sala de recursos